Viviane, quanto tempo vocês estavam juntos? Ia fazer 13 anos em setembro. 13 anos. Vocês têm filhos? Um casal. Um casal. Viviane, como é que foi receber essa notícia, né, que ele tinha sofrido um acidente? É uma dor que a gente não consegue explicar, né? Aí eu recebi o telefonema pelo patrão dele, Renato Zotti. Era por volta de umas 4h40. Ele me ligou, eu estava chegando do serviço também. Aí na hora que ele me ligou, eu estava colocando a bicicleta para dentro. Daí ele falou que tinha acontecido um acidente com meu esposo. E aí eu falei para ele, o senhor está precisando dos documentos? Daí ele falou assim, não, o acidente que seu esposo sofreu aqui, ele já veio a óbito. Né? Não, ele falou que já estava lá, tinha chamado o SAMU, aí veio o corpo de bombeiro, a polícia militar, já estava tudo lá, incluindo. Já era 4h40. O acidente dele foi por volta de umas 4h15, 4h20. Ah, tá. Então, realmente, assim, perto das 5 ele já estava falecido, né? Já tinha, Já sim. tinha falecido. Ele, Foi na hora, ele veio a óbito. Veio a óbito, na hora. Na hora. Quanto tempo ele trabalhava na mecânica? Lá no Zotti, ao todo, quase 6 anos. Então, ele sempre gostou da mecânica, sempre gostou de mecânica de caminhão, sempre mexeu com caminhão. Ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo, então? Sim. Entendi. E aí, no caso, com essa perda, né, vocês não tem ML aqui, né, foi enviado, então, para Campo Grande. Explique para a gente o que aconteceu, qual que foi o sentimento de vocês, ver a situação, de como ele chegou aqui em Sidrolândia. Então, a gente foi no ML na terça-feira por volta de umas 6h30 da manhã. Estava de recesso por causa do carnaval, mas aí tinha uma pessoa de plantão. Chegamos lá, eu, o patrão dele, a mãe dele e a irmã dele. Assinamos papel para poder fazer a perícia no corpo, tudinho, para poder vir. A menina falou para mim que por volta de umas 10h30 o corpo seria liberado para trazer para Sidrolândia para a gente fazer, né, o velório dele. Aí ela falou para mim assim, a gente deu uma olhada lá, ele está em estado perfeito, porque ele não foi esmagado pela carreta. A carreta imprensou, né, os órgãos dele teve uma hemorragia interna. Nada foi esmagado, conforme algumas pessoas falam, né, algumas notícias deu, a cabeça dele não foi esmagada, o rosto dele estava em perfeito estado. Dá para fazer naturalmente um velório de caixão aberto. E aí, quando a gente veio embora, era por volta de umas 8 horas. Quando foi por volta de umas 10 horas, a gente ligamos lá na Pax, a Pax ligou lá, falou que a perita não tinha aparecido lá ainda para fazer a autópsia dele. Aí quando foi por volta de 1 hora, eu liguei lá de novo na Pax, que aí a Pax fica ligando lá no ML para liberando o corpo, né? Aí a moça ligou para mim da Pax, Bom Jesus, e falou para mim, olha, a perita vai estar lá agora, 1 hora, para poder liberar o corpo, mas tem umas pessoas que já morreram antes dele, vai passar na frente, né? Até para morrer tem fila. Então, daí a gente pegamos, quando foi por volta de 2 horas, eu liguei lá de novo na Pax, ela falou, olha, a perita tá começando a fazer a autópsia nos outros, daqui a pouco já vai chegar a vez do Bruno. E isso foi um descaso até umas 4h30, mais ou menos, quando foi o corpo liberado. Quando o corpo chegou aqui na Pax, Bom Jesus, ela me ligou. Ela falou assim, eu gostaria que a senhora viesse aqui na Pax, porque aconteceu uma negligência com o corpo do seu esposo. E aí foi a hora que eu peguei, chamei o patrão dele novamente, eles são umas pessoas maravilhosas, me deram toda a assistência, estão me dando até agora. Chamei o Renato e nós fomos lá na Pax, juntamente com a irmã dele, a Maria Antônia. Chegamos lá, ela falou, essa senhora tem, né, assim, estrutura, eu sei que a senhora tem que ir lá no fundo ver o corpo dele, porque está coberto de larvas. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou assim, então, nós aqui da Pax, né, deduzimos, tem um rapaz lá que ele mexe, que ele que limpa o corpo, que eles não refrigeraram o corpo do seu esposo de segunda-feira, no momento que a Pax Brasil Med deixou o corpo dele lá no ML por volta de umas 10 e pouco da noite, eles não colocaram para refrigerar o corpo dele, até no outro dia algum perito aparecer lá por causa do coisa do carnaval e poder fazer o perícia no corpo dele. Deixaram em cima de uma mesa lá,
como qualquer, sabe? Chegou, a pessoa recebeu o corpo dele lá no ML na segunda-feira à noite e deixou, fez descaso. Por mais que a perita fosse lá no outro dia, ela falou que era obrigação deles refrigerar o corpo dele. E aí eu fui lá no fundo, vi a situação, era horrível. O mau cheiro, então, ele inchou tudo, o rosto dele começou a ficar deformado por causa que inchou muito, sabe? E o rosto dele, o lado assim, esquerdo, estava coberto de larvas. Nossa, Bicho então, saindo da boca dele, bicho saindo do nariz, aqui do pescoço, assim, ó, dele, tudinho, já tava... Olha, uma cena horrível. Eu peguei e vim embora, muito chocada, muito... chorando muito, eu já tava, né? Aí a moça me ligou de volta da Pax, falou pra mim, a senhora tem que vir. Porque amanhã, depois de algum problema, vocês precisam tirar uma foto, né? Nós não podemos fazer nada assim, tirar foto nós não podemos. Mas a senhora pode, a senhora é mulher dele. Voltei lá na Pax pela segunda vez para poder tirar foto do corpo do meu marido. Cheio de bicho, cheio de larva, sabe? E ela falou para mim, dona Viviane, eu sinto muito, mas a senhora não vai poder velar seu esposo, o caixão aperto. Porque se a gente aplicar formol nele aqui do jeito que ele tá, os bichos vão começar a andar no caixão, cair no chão. E como já passou das 5, 6 horas da tarde, não enterra ele mais hoje. Senão nós ia fazer um velório bem curto, né? Mas não dava mais tempo, assim. E a gente passou pela situação horrorosa com minha esposa. E além de tudo, do caixão fechado, ainda tinha que colocar ele dentro de um saco para poder as larvas não usufruir do caixão, né? Para não poder, mesmo o caixão fechado, lacrado, tinha a possibilidade disso acontecer. E aí, na roupa que a gente levou para ele, não podemos colocar nele a roupa. Nós não podemos vestir ele com a roupa que a gente gostaria que ele fosse enterrado. Nós não pôde ver o rosto dele a noite toda, o dia todo, e por volta de umas 7h30 nós teve que enterrar ele por causa que o mau cheiro estava enorme, ele começou a inchar muito. E aí por volta de umas 7h20, mais ou menos, a Pax Bom Jesus chegou pra gente fazer um enterro. E eu fiquei, sabe, além do descaso da demora de vir remover o corpo dele lá da oficina, e ainda passei por mais, porque quando o patrão dele me deu a notícia, por volta de umas 4h40, ele já veio me buscar em casa e eu fui lá para a oficina. Chegava para nós muita informação, falando assim, olha, foi só o rosto, porque tinha aquela questão dele ser esmagado. Na verdade, não foi que a carreta caiu em cima dele. Ela passou por... O pneu passou por cima dele, então, porque se ele teve rompimento de hemorragia interna, significa que o macaco caiu, rodou então por cima dele, foi isso? Isso mesmo, do ombro dele aqui para baixo, entendeu? Estourou a caixa torácica dele, estourou por dentro dele o que tinha e passou em cima da perna esquerda e do órgão genital dele. Vão tomar alguma atitude jurídica em relação a essa situação? E já ontem tive com o delegado da cidade, fiz um boletim de ocorrência. Ele me recebeu muito bem, porque inclusive ele que foi lá também com a polícia retirar o corpo do meu esposo, né? E a gente tá agora querendo saber quem que estava lá segunda-feira à noite que recebeu o corpo dele, quem estava de plantão lá e não refrigerou o corpo dele lá. Até agora o ML não nos deu essa notícia, essa informação. Quem que era o funcionário que estava lá que recebeu da Pax o corpo do Bruno. Então, como vocês fizeram um boletim de ocorrência, vai prosseguir então uma investigação da Polícia Civil em relação ao descaso com o corpo do seu marido. Sim.